Questão envolvendo taxas relacionadas. Envolve o conceito de derivada, uma prova de nível médio. Mas vamos lá. Um reservatório cônico está sendo cheio a uma vazão de 2 metros cúbicos por segundo. O reservatório possui 9 metros de altura e a sua base mede 6 metros de diâmetro. Quão rápido o nível da água está subindo quando a água estiver a 6 metros do topo? Então vamos lá. Como ele não informou o formato desse cone, se ele está com o vértice para baixo ou para cima, eu vou colocar ele como se fosse o vértice para cima. Tá bom? Porque isso pode ser que faça uma diferença na interpretação e no cálculo também. Mas eu vou fazer assim, com o vértice para cima, já que a questão ela não me informa. Vamos lá. Aqui a altura total é 9 metros. Se o diâmetro da base é 6, então significa que o raio é 3. Então, o raio da base, a gente sabe que isso aqui, ó, forma um círculo, tá? Da base aqui, ó, né, do cone. Então, essa distância daqui, ó, daqui até aqui, forma o raio. Então, é 3. Então, antes de fazer qualquer cálculo, vamos entender o comportamento do volume desse cone. O volume desse cone, ele é uma função do tempo. Se vocês observarem, conforme o tempo vai passando, o volume vai aumentando, ou seja, o volume vai variando com o passar do tempo. A gente também pode pensar na variação do volume em função da altura. Então veja, conforme a altura atinge nível tal, o volume é X. Ou então em função do raio, porque esse raio ele vai diminuindo com o passar do tempo, ele vai subindo, ou seja, esse raio ele vai, tá vendo? Aqui é 3, mas aqui em determinado ponto vai ser menor do que 3, e por aí vai. Então o volume ele pode ser pensado como uma função do tempo, ou como uma função da altura, uma função do raio. Então veja o seguinte, o volume de um cone qualquer, a gente sabe que é 1/3 da área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura desse cone. Agora eu tenho duas variáveis, porque o raio ele vai variar com o tempo, e a altura também vai variar com o tempo. Então, ou seja, eu estou com duas variáveis para trabalhar com uma função. Então eu vou reescrever uma em função da outra. Então aí nós vamos trabalhar com semelhança de triângulos. Então veja o seguinte, aqui, né, a essa altura qualquer é um raiozinho, que é menor do que 3. E a essa altura aqui qualquer é um H, que é menor do que 9. Então veja o seguinte, como é triângulo retângulo, esse R, que é o raio, está proporcional a 3, assim como essa altura está para o tamanho 9. Simplificando por 3 aqui, então R é altura dividido por 3. Tá vendo? Eu escrevi uma variável em função de uma outra variável. Então eu vou aplicar isso aqui, ó. Então o volume vai ser 1/3 de π vezes o raio que é H sobre 3 ao quadrado, vezes a própria H. Ou seja, 1/3 de π vezes H ao cubo sobre isso, H ao cubo sobre 9, que aqui é H ao quadrado, mais uma unidade, mais um expoente ao cubo. Então veja o seguinte, o volume aqui, 1/3 de π vezes H ao cubo sobre 9. Agora ele começa a falar de vazão, olha aqui, ó, a vazão. A vazão é uma variação do volume com o tempo. É similar à velocidade, tá bom? Então, a variação do volume eu vou chamar de derivada. A derivada do volume, a variação do volume em função do tempo. Isso que ele me dá é igual a 2 metros cúbicos por segundo. Então, a derivada de D em função de T, que eu sei que é 2, isso vai ser igual a derivada dessa função aqui. Então, é 1/3 de π. Isso aqui tudo é uma constante, eu vou repetir. Tá bom? Agora, quem está variando é H. H está variando em função do quê? Do tempo. Então, a derivada de H ao cubo, eu jogo esse 3 aqui para frente, para quem lembrar de derivada, ó, esse expoente vem para frente, então vezes 3, e diminui uma unidade aqui, então fica 2, sobre 9. Esse 9, que é 1/9, também é uma constante, a derivada da constante é 0, mas nesse caso de função a gente só repete as constantes, ó, 1/3, π, 1/9, 1/3, π, 1/9, a gente vai repetir.
h, e h, a derivada de h em função do tempo. Tudo multiplicando, eu posso cancelar isso aqui com isso aqui. Então, eu tenho agora 2 igual a π h ao quadrado sobre 9, derivada a variação da altura com o tempo, que é o que ele quer. É o seguinte, ele quer a variação da altura com o tempo, ou seja, a velocidade do nível da água com o tempo, quando o nível da água está a 6 metros do topo, ou seja, aqui está o topo, daqui para cá, 6 metros. Então, basta pegar esse 6 e jogar aqui, ó, no lugar de h. Então, vai ficar 2 é igual a π, que multiplica 6 ao quadrado sobre 9, variação da altura com o tempo. Eu vou só limpar isso aqui agora, tá bom? Para poder facilitar aqui a compreensão, para não ficar muito poluído o espaço, tá bom? Continuando aqui, ó, pegando esse cálculo aqui, jogando para cá, vai ficar 2 é igual a π, 6 ao quadrado, 36 sobre 9, variação da altura com o tempo. 36 por 9 aqui é 4. Então, 4 por 2 aqui, ó, 2, e aqui é 1. Então, 1 sobre 2, passando 2 para o outro lado aqui, dividindo. O π também é uma constante, está multiplicando, passa dividindo. É igual a variação da altura com o tempo. Lembrando que, como está em metros, e aqui segundo, a unidade está em metros da altura, o tempo está em segundos, então, obviamente, a velocidade dessa altura com o tempo vai ser em metros por segundo. Então, ó, alternativa B. É uma questão que envolve derivada, mas apesar de ser nível superior, caindo aí na prova de nível médio.